Uma série do seu podcast sobre o futebol, né? Por muito tempo, o futebol foi um esporte só de branco. Quem quebrou essa sina? O time, o Bangu, lá do Rio de Janeiro, que era um time de operários, e a gente não está falando só de um recorte racial, mas um recorte de classe. Sim. Então, tinha... a maioria deles eram brancos, mas tinha operários negros. E, dentre eles, um deles, o Francisco Carregal, foi talvez a estrela do Bangu. Sim. Mas isso é interessante você pensar, quando você pensa na cidade do Rio de Janeiro, o futebol acontecendo no que a gente chama de Zona Sul, né? Sim. Que é ali onde está concentrada a maior parte das pessoas brancas e privilegiadas Sim. do Rio de Janeiro. E o Bangu conseguiu deslocar isso lá para o subúrbio. Exatamente. E obrigava aqueles mauricinhos do Fluminense a pegar um trem. Irem lá ver. Ir lá para o Bangu, jogo, ver né? o jogo. E outra, porque se você for pensar no estádio do Fluminense, ele era dividido em classes também, né? Sim, sim. Tinha a geral, que era pra galera mais pobre, e tinha as arquibancadas. Lá no Bangu, não. Era todo mundo... Todo mundo junto. Todo mundo junto. Um outro clube carioca que teve negros precocemente foi o Vasco, né? O Vasco da Gama. Por quê? Qual é essa história? O Vasco, ele talvez tenha sido o clube que tenha pensado pela primeira vez na profissionalização do futebol. Então, ele também é um clube que não está na Zona Sul, é um clube meio de meio ali, já está mais ou menos no centro ali do Rio de Janeiro, e comerciantes portugueses financiavam o clube, resolveram contratar jogadores negros para o seu estabelecimento. Então, o cara trabalha aqui na minha padaria, no meu açougue, mas, na verdade, eles não trabalhavam, eles só jogavam futebol. Então, como não podia ser profissional, era uma regra, não pode ser profissional. Que loucura, os negros. Isso, tem que ser amador. Que coisa. E aí eles eram empregados na padaria, no estabelecimento, e jogavam. E jogavam. Então, eles foram talvez os primeiros jogadores a se profissionalizar, a só jogar futebol. E aí, com uma gambiarra, né? Uma gambiarra. Ele faz um time absolutamente matador, que arrebata todos os corações e os títulos. E aí o pessoal pensou, cara, a Liga, né? Pô, como é que a gente vai deixar esse time, que a maioria é de negros, ganhar a gente desse jeito? E aí eles botaram na regra que não poderiam, né? Que não poderiam ter jogadores negros nos times, né? E aí o Vasco foi tirado da Liga, alguns outros clubes saíram... Isso foi para a regra mesmo, Foi para a regra. Foi escrito, é um racismo por escrito. Por escrito, exatamente. Que coisa, né? E aí a desculpa da lei era que não queremos jogadores profissionais, mas isso acabava limitando. Então, eles botaram, tem que ser alfabetizado, e aí você atinge diretamente a população negra, né? Ainda que você não ponha lá na letra fria, lá, não pode negro, você põe todos os requisitos. Você põe todos os parâmetros que eles não atingiram, negra. Não vão atingir tão cedo. Exatamente. Né? Que então, coisa, né? Tinha um quê de inveja de um time muito potente. Eu sou flamenguista, eu tô falando do time do Vasco aqui com muita paixão. Você tá falando com isenção, né? Mas eu sou flamenguista. Sei. Então é um time absolutamente matador, mas você vê como é que o racismo no Brasil, ele é uma coisa que ele se espraia para todas as áreas. Se espraia e de uma maneira muito, assim, invisível, pode falar isso? Assim, de uma maneira meio disfarçada. Porque o racismo brasileiro, ele é uma tecnologia, vamos dizer assim, sofisticada. Olha. Porque, diferente dos Estados Unidos, que... né, já fala direto. Já fala direto, tem as leis ali de proibido, não entra aqui no ônibus. Aqui no Brasil não tinha essa coisa, não. Não, tá tudo bem. Você é meu amigo, mas no final das contas não Só era... que não. Só que não. Não é bem assim. Vamos falar de um outro time, o Grêmio. Um dos times que mais demorou a ter jogadores negros. Por quê? Isso é uma coisa histórica também muito ligada ao território de Porto Alegre, né? A formação do território de Porto Alegre. Você vai, né, pensar que talvez... no Brasil tenha sido o único lugar que tenha tido uma liga exclusivamente de pessoas negras, né? Que era a Liga dos Canelas Pretas, que foi formada nos territórios negros. Para ficarem lá. Para ficar lá. Então, como eles não conseguiam, né, penetrar nesses times da capital, os negros resolveram fazer a sua própria liga. Por conta do posicionamento dos bairros, o Internacional de Porto Alegre ficava muito mais próximo dos bairros negros e admitiu esses jogadores da Liga dos Canelas Pretas que se destacavam dentro do seu clube. Mas o Grêmio foi um pouco mais resistente, vamos dizer assim. Até hoje, né, causa episódios extremamente lamentáveis, né? Acho que o episódio mais marcante tenha sido do goleiro Aranha,
que foi chamado de macaco, e aí sempre tem essa coisa, porque a torcida do Grêmio, para quem não conhece lá Porto Alegre, a torcida do Grêmio costuma chamar a torcida do Internacional de macaco. E eles dizem que não tem nada a ver com racismo. Questões raciais. Mas quando a gente puxa essa história para entender que um clube, no caso o Grêmio, só nos anos 60 que vai ter o seu primeiro atleta negro, a gente olha para o Internacional, que já está ali há bastante tempo. Não que o Internacional fosse também santinho. Porque no modelo, fim, né? Porque no fim da história, se você for pensar, todo mundo foi excluído, né? Ao ponto de você precisar de fazer uma liga exclusivamente negra, você está escancarando essa exclusão que começa pelo território. Essa galera tinha um território um bairro chamado Ilhota, que ficava bem no centro de Porto Alegre. E quando a cidade começa a crescer na virada do século, muito movimentada por essas ideologias de supremacismo racial, essa galera vai ser jogada para a periferia da cidade. Então, vai ser criado bairros para abrigar essas pessoas negras. Então, a exclusão que começou no território também atinge o futebol, também atinge o samba. Ou seja, a vida recreativa das pessoas negras acaba sendo também afetada pelo racismo. Receba, caralho! O cara da luva de pedreiro é o melhor de todos, graças a Deus, pai! Sim! Agora cansa o cara ser rápido, né? Aqui é brasileiro! Sim! Onde estão morando as pessoas negras e indígenas da sua cidade? Para pensar nisso. Qual é o lugar de privilégio da sua cidade e como ela se organiza para poder dar acesso ou limitar o acesso das pessoas e começa a perceber, como eu disse, uma vez visto, você não consegue desver mais.